O minimalismo não é a liberdade dos bens materiais, mas sim o fim da necessidade das coisas desnecessárias. Saudações a você que veio aqui assistir mais um vídeo do canal. É um prazer rever você. Caso você nunca tenha assistido nenhum vídeo, caso seja novo por aqui, então seja muito bem-vindo e considere se inscrever no canal. No vídeo de hoje eu quero conversar com você um assunto do qual eu já falei muito aqui no canal. Foi, na verdade, um dos assuntos bases para o surgimento desse canal, que é o minimalismo. E eu quero começar discutindo sobre o que é minimalismo. O que é essa concepção, essa filosofia de vida, do que se trata esse assunto? Bom, e o primeiro que a gente pode pontuar é o seguinte: o minimalismo, dependendo do contexto, ele pode ter os seus significados diferentes. Por exemplo, se a gente for lá na arte, numa referência mais artística, o minimalismo ele vai ter ali, vai ser um movimento artístico que vai ter as suas especificidades. Se a gente for um pouquinho mais ali para a arquitetura, o minimalismo ele vai ter ali um conjunto de características que definem uma decoração, um estilo mais minimalista. Mas o minimalismo que eu quero conversar com você é justamente o minimalismo enquanto uma mentalidade, enquanto um estilo de vida, enquanto uma certa filosofia de vida. E nesse aspecto, a forma com a qual eu vejo o minimalismo é sendo uma reflexão, ou melhor dizendo, um convite a uma reflexão sobre o que é necessário, o que é essencial e o que é excesso e como nós estamos nos comportando em relação a todos esses conceitos. O que mais vai caracterizar um pensamento minimalista, na mentalidade minimalista, é justamente esse foco, essa necessidade de tentar entender o que é o essencial, nos mais diversos sentidos, sendo que um primeiro sentido mais visível, mais concreto para essa reflexão são exatamente os bens materiais, porque nós temos em nossas casas uma porção de objetos, nós possuímos uma porção de pertences ao longo da nossa vida, seja os objetos que você tem no seu quarto, na sua cozinha, na sua casa em geral, no seu escritório, no seu ambiente de trabalho, no seu carro, o próprio carro em si, a própria casa em si, são todos pertences. Então, um primeiro convite que o minimalismo vai fazer, enquanto essa filosofia de vida, enquanto esse estilo de vida, ele vai convidar a essa reflexão sobre os seus pertences. Será que tudo que você tem é realmente essencial, é realmente necessário? Ou será que você está, talvez, tendo um excesso de objetos, tendo um excesso de coisas que não existe uma real necessidade desses objetos? Mas, a partir do momento que a gente pensa nessa reflexão de um ponto de vista mais abstrato, a gente pode sim aplicar ela a objetos, a bens materiais, mas a gente pode levar ela a outros campos, como, por exemplo, o campo do tempo. A gente tem o campo do espaço, a gente pode levar para o campo temporal. Como que você tem gastado o seu tempo? Será que você tem gastado o seu tempo com atividades práticas realmente importantes, que realmente valem o seu tempo? Ou está apenas desperdiçando o seu tempo com coisas não muito relevantes? Então, num primeiro momento aqui, espacial, a gente vê no minimalismo essa reflexão sobre: será que você está desperdiçando o espaço com coisas inúteis? Num segundo momento, pensando temporalmente, será que você está desperdiçando o seu tempo com atividades, práticas, rotinas inúteis? A gente também pode levar para um lado mais financeiro. Será que você está gastando o seu dinheiro com coisas essenciais ou está desperdiçando ele com coisas inúteis? A gente começa a perceber a partir daí que o minimalismo ele pode ser muito bem visto como a reflexão sobre o uso dos nossos recursos. Como nós temos utilizado os nossos recursos, seja o nosso espaço, seja o nosso tempo, seja o nosso dinheiro, seja a nossa atenção. Será que estamos investindo, será que estamos colocando todos esses recursos em elementos realmente importantes, valiosos, ou estamos apenas desperdiçando? Então, essa é uma primeira reflexão na qual o minimalismo se pauta, e a partir dessa reflexão, o minimalismo ele vem trazendo uma denúncia. A denúncia de que, na verdade, nós não estamos fazendo um bom gerenciamento desses recursos, nós estamos sim desperdiçando nesses recursos, seja o espaço, seja o tempo, seja o dinheiro, com coisas não essenciais, com coisas que estão fazendo a gente perder justamente esses recursos
e perder a oportunidade de utilizá-los com coisas mais importantes. E é nessa crítica, é nessa denúncia de que estamos muito pautados num desperdício, estamos muito focados em exageros de coisas que estão muito além das nossas necessidades, que o minimalismo vai chamar a atenção. Olha só, está existindo um exagero. A gente está aqui num ponto muito acima da necessidade. E se a gente for pensar em nos aproximar de um ponto mais ideal, de um ponto onde necessidade e demanda estão mais alinhados, a gente vai ter, na verdade, que reduzir o número de objetos que nós temos, reduzir as atividades que nós estamos fazendo, reduzir esses desperdícios, essas distrações, porque elas estão exageradas. E é justamente aqui que vai nascer a ideia de mínimo. A gente não está trabalhando com um mínimo, a gente está trabalhando com um máximo, ou então uma coisa exagerada, uma coisa que está indo muito além do mínimo, e é um além que está só causando desperdícios. Então existe essa noção, trazer ao mínimo, trazer ao essencial, trazer ao fundamental e concentrar esses nossos recursos com o fundamental, com o que realmente faz sentido, com o que realmente é relevante. Então, de forma geral, a gente vê que o minimalismo, nesse estado mais abstrato de ser uma perspectiva, uma filosofia para enxergar a nossa vida e para entender qual a melhor forma de lidar com as coisas que vão acontecendo na nossa vida, ele é essa reflexão mais abstrata e abrangente sobre o que é mínimo, o que é essencial e o que é excesso. E será que nós estamos muito no excesso? Será que nós não deveríamos nos aproximar mais aqui do essencial, do mínimo, para nos concentrar mais aqui? Essa é a base do pensamento minimalista, a base desse estilo de vida, dessa filosofia de vida. Menos é mais, apenas quando mais é demais. Sempre que nós entramos na pauta do minimalismo, sempre que vamos falar disso, e isso não só no minimalismo enquanto estilo de vida, mas se a gente pensar no minimalismo na arte, no minimalismo na arquitetura, no minimalismo lá na cozinha do MasterChef, quando o chefe Fogaça diz Menos é mais. sempre a gente ouve exatamente essa frase, menos é mais. E isso eu costumo chamar essa frase de lema minimalista, o lema do minimalismo, porque é uma das frases que melhor resume o conceito do minimalismo, que é esse conceito de menos é mais. Justamente a ideia de que talvez se estivermos mais atentos ao menos, se estivermos mais atentos a esse mínimo essencial, vamos conseguir tirar mais proveito. Então é essa noção de menos objetos, mais espaço, menos desperdício do tempo, mais tempo para gastar com as coisas importantes, menos desperdício de dinheiro, mais dinheiro para investir em coisas realmente valiosas, menos distrações gerais no dia a dia, mais atenção que você vai ter para coisas relevantes no seu cotidiano. Também poderíamos pensar, menos pertences, menos posses, vai se refletir também em menos estresse, menos ansiedade, porque você não vai ter que ficar pensando nas coisas, no seguro do seu carro, no seguro da casa, em todas essas outras preocupações que vêm embutidas quando a gente tem pertences. Menos estresse, que também vai acabar se refletindo em mais saúde mental, até mesmo a gente pode pensar assim, extrapolando um pouco. E em outros aspectos, a gente pode pensar menos consumo, mais criação. E em resumo, menos desperdício, menos coisas desnecessárias, mais coisas essenciais e importantes. Mas aí a gente precisa tomar um certo cuidado com esse lema, um certo cuidado com essa lógica, porque ela tem as suas limitações, ela tem o seu domínio na qual ela ocorre, na qual ela é válida, na qual ela faz sentido, que é justamente o domínio onde esse autor fala pra gente, menos é mais, apenas quando mais é demais. Ou seja, toda essa discussão de pensar no mínimo, pensar em ter menos, pensar em cortar desperdícios, toda essa discussão, toda a base para se discutir o minimalismo só está fazendo sentido quando o mais é demais. Ou seja, quando esse exagero está sendo danoso, está sendo prejudicial, está sendo de alguma forma desinteressante para nós. E aí nesse exemplo que eu acabei mencionando, pode ser desinteressante o excesso quando a gente percebe, olha, eu tenho tantos pertences, eu tenho tudo isso, aí eu preciso ficar me preocupando com, será que vão roubar isso? Será que tá na garantia? Será que eu vou precisar trocar logo? Será que eu vou precisar comprar acessórios à parte para complementar a funcionalidade desse objeto? Será que eu vou... Então, a gente percebe que um exagero de objetos, um exagero de bens materiais, pode nos levar a um certo nível de estresse adicional, porque lidar com as coisas
cada coisa que a gente tem em nossas casas é também uma ocupação a mais. Seja ali na hora de se preocupar, seja ali na hora de organizar a casa, que a gente vai gastar mais tempo, porque tem mais coisa para limpar, tem mais coisa para organizar. Então, a gente pode perceber que se houver um excesso, um exagero de bens materiais, isso pode se refletir de forma negativa, como um excesso de tempo para arrumar tudo, um excesso de preocupação com a segurança, com a manutenção de tudo que você tem. Se você tem aqui aquela agenda cheia, que você está fazendo sempre muitas coisas, pode levar a um excesso de ansiedade, um excesso de uma certa dificuldade de gerenciar esse tempo, de gerenciar tudo. Você está sempre esgotado, está sempre estressado, está sempre na correria. Então, existe no exagero esse potencial prejudicial para nós. E quando esse exagero, quando esse mais, ele acaba sendo demasiado, ele acaba tendo esse lado negativo, é que vai fazer sentido a essa sentença, essa afirmação de que menos é mais. Porque aí menos vai justamente ser a resposta a esse exagero. Para fugir do exagero e todos os seus problemas, vamos então buscar por menos. Vamos então buscar entender o que é essencial, o que a gente realmente precisa estar pensando, tendo, nos preocupando com, deixar o exagero de lado, deixar as distrações de lado e deixar com isso todos esses problemas adicionais que estavam sendo convidados a entrar em nossas vidas sem a real necessidade de estar aqui. Eles poderiam muito bem ir embora, a gente só fica aqui com o essencial. Aí que a gente vai encontrar essa razão de que menos é mais. E é importante a gente pontuar isso, é importante a gente pensar que não é simplesmente menos é mais sempre, o menos é mais faz sentido quando existe a problemática do exagero, porque senão a gente pensa que menos é mais, então quanto menos coisas eu tiver, melhor. Então se um dia eu conseguir me livrar de todos os bens materiais, eu vou ser um ser humano ideal, vou ter transcendido a natureza humana, vou ser o super-homem que Nietzsche previu. Não, não. Existe um limite, porque, lembrando, a preocupação aqui é entender o que é essencial. Se nós estivermos cegamente buscando por menos, cada vez menos, vai chegar um momento que a gente vai estar no essencial, quando a quantidade que a gente tem é exatamente o que a gente precisa, e se a gente continuar buscando menos, a gente vai ficar abaixo do essencial. A gente vai exagerar isso, levar isso a um extremo, onde aí a gente não vai mais encontrar benefícios nessa busca por menos. A gente vai, na verdade, encontrar o problema da escassez. O problema que agora eu estou com muito pouco, eu estou com menos do que eu realmente preciso para manutenção da minha vida, para manutenção da minha rotina, para manutenção da minha felicidade. E se eu estou com essa escassez, agora essa escassez é problema. Então, minimalismo, em falar menos é mais, não é uma busca cega por menos, por ter menos, mas sim uma busca disciplinada por menos, uma busca voltada para o essencial. A gente poderia falar, tenho 3 níveis. O exagero, que tem seus problemas, a escassez, que também tem os seus problemas, e o essencial, que está aqui no meio, que é o ponto ideal. Se a gente tem o essencial, não tem os problemas do exagero, não tem os problemas da escassez. Estamos aqui no ponto ideal. Minimalismo. Para muitos, um vazio. Para poucos, liberdade. Quando a gente escapa do pensamento crítico, do pensamento mais racional a respeito do minimalismo e de entender realmente quais são suas bases, o que está estruturando essa filosofia minimalista, que é a busca pelo essencial, a gente pode se afastar do ideal minimalista e cair em falsas concepções, em falsos conceitos e em mitos, de fato, mitos a respeito do minimalismo. E é sobre esses mais famosos mitos que eu quero conversar um pouquinho com você. Então, na verdade, isso aqui vai ser quase uma recriação de um vídeo que já saiu aqui há muito tempo no canal, que é um vídeo onde eu falava sobre 8 mitos a respeito do minimalismo. Será que você ainda acredita em algum deles? Eu lembro como se fosse ontem, quando eu estava gravando esse vídeo. Nesse vídeo eu falei justamente disso. 8 mitos, 8 falsas ideias que as pessoas têm a respeito do minimalismo. E são essas falsas ideias que justamente acabam fazendo as pessoas torcerem o nariz para o minimalismo, torcerem o nariz para essas ideias, essa reflexão, essa discussão sobre o que é essencial, o que é excesso, o que é exagero, o que é escassez. E faz, portanto, que as pessoas se distanciem dos potenciais benefícios que essa reflexão a respeito do minimalismo poderia trazer às suas vidas. Então, acho muito válido a gente pontuar e tentar desmistificar alguns desses principais mitos a respeito do minimalismo. Um primeiro grande mito dessa lista de 8 mitos
é que o minimalismo é só para gente rica. Essa é muito, muito curiosa, muito engraçada, esse mito, essa concepção. Que às vezes a gente tem essa imagem de que o minimalismo ele é uma coisa, é um modismo, é uma coisa de gente que não tem mais nada para fazer, então agora eu vou decorar minha casa num estilo minimalista. Vou comprar só uns móveis bem retinhos, as paredes vou pintar tudo branco, ter esses cômodos, essas casas assim, nesse estilo, nessa arquitetura minimalista. Percebe que aí já tem uma primeira confusão, que é a confusão de um pensamento minimalista com arquitetura minimalista, com design minimalista. Não são necessariamente as mesmas coisas, podem ter uma certa intersecção, mas não são a mesma coisa e não dá para você falar, minimalista é esse pessoal rico que fica decorando suas casas com estilo minimalista. Ou minimalismo é o voto dos ricos que vão se propor a ter uma vida mais sustentável só para parecer bonito. É modismo? Não, não. Se fosse modismo, eu não teria falado que o minimalismo ele precisa partir dessa perspectiva crítica, de um pensamento crítico, de tentar entender excesso, escassez e essencial. O minimalismo não é uma coisa moda, não é uma coisa cega, não é uma coisa que as pessoas, eu vou aderir a isso porque está na moda, porque é legal, porque é isso, porque é aquilo. E, portanto, não é uma coisa que está limitado a mais ricos, mais pobres, classe média, baixa, média, alta, seja lá qual classe for. Porque todo mundo está aqui, todo mundo está aqui com possibilidade de pensar criticamente, de pensar e refletir sobre o que é essencial para mim, o que é exagero, o que é excesso, o que eu posso fazer para tentar gerenciar melhor os recursos que eu tenho, o que eu posso fazer para tentar conseguir um pouco mais de recursos, etc. e tal. Essa é uma reflexão que está aberta para todo mundo. Todo mundo pode chegar e pensar sobre o que é essencial para si e o que é exagero. E, portanto, todo mundo pode adotar um pensamento nesse estilo mais minimalista e trazer essas reflexões para dentro de sua vida e trazer, portanto, possíveis benefícios a partir das conclusões que vai obter dessas reflexões. Então, tá longe, né? Tá muito longe de ser uma coisa que é só o modismo de uma classe social. Segunda concepção errada sobre o minimalismo. Minimalistas são muquiranas, são pessoas avarentas, são mão de vaca. Pessoa que não quer gastar um tostão com nada, nada, nada. É natural pensar isso porque o minimalista ele tem essa imagem de ser aquela pessoa que quer economizar, que não quer ter muita coisa, que quer fazer de tudo para ter só o essencial ali, para não gastar muito. Mas quando a gente pensa em alguém avarento, alguém muquirana, alguém que só quer acumular dinheiro, acumular por acumular, novamente, é uma ação que não tem uma base muito crítica, que não tem uma base muito sensata. Eu só estou acumulando dinheiro por acumular, porque no fim do ano eu quero chegar lá, juntar 100 mil reais, 1 milhão de reais, sei lá quantos, né? Percebe que está faltando aqui um fundo crítico? Portanto, não pode ser colocado como uma atitude intrinsecamente minimalista, justamente porque só economizar por economizar para ter cada vez mais dinheiro é uma coisa que não tem esse lado crítico, não tem esse lado estou economizando porque eu tenho objetivos, porque eu quero parar de desperdiçar o meu dinheiro com coisas irrelevantes, concentrar meu dinheiro para poder investir em coisas mais importantes para mim. Esse é o pensamento minimalista, o pensamento crítico, que eu estou tentando gerenciar melhor o meu dinheiro, tentando cortar gastos com futilidades para justamente dar um propósito melhor para esse meu dinheiro, para investir ele em coisas que são mais necessárias, que são mais importantes para mim. Essa é a mentalidade minimalista e isso, inclusive, vai fazer com que alguém que tenha essa mentalidade mais crítica, ela não tenha dó de gastar dinheiro quando ela souber que isso é importante para ela. Então, se ela tiver ali uma coisa cara para comprar, mas ela sabe da importância daquilo, e ela valoriza aquilo, ela sabe que vale aquele preço e ela vai ter o seu dinheiro, se ela tiver o dinheiro no bolso, ela vai chegar lá e ela vai comprar. Não vai ter dó de gastar. Ela só não vai ficar gastando dinheiro com coisas irrelevantes, com coisas que criticamente ela olha e pensa, isso é exagero, isso é excesso, isso aqui não faz sentido essa compra. Note então como esse pensamento é muito mais crítico do que o simples pensamento da pessoa mão de vaca que não quer gastar porque não quer gastar. Só quer economizar, só quer juntar, né? Uma coisa cega e sem esse lado crítico. E também não poderia ser só isso porque, como a gente falou, o minimalismo, essa questão análise crítica, ela vai muito além de simplesmente só a questão financeira. Ela pode atingir as mais diversas esferas da nossa vida. Seja gestão do dinheiro, mas também do espaço, do tempo, da atenção, da sua energia e de tudo mais. Agora vem cá. Você acredita que pessoas minimalistas são pessoas sem ambições? São pessoas medíocres?
pessoas que não estão interessadas em conseguir muita coisa, se contentam com um pouco porque não estão interessadas em correr atrás de uma vida melhor, uma vida mais confortável, uma vida com mais bens materiais para ter mais conforto, mais riqueza. São pessoas que são medíocres e se contentam com pouco e é isso. Você acredita nisso? Você acredita nessa falsa concepção? Bom, eu acabei de falar aqui que chamei de falsa concepção, portanto eu não acredito nisso. E eu acho que é uma coisa muito errônea de se pensar a respeito desse pensamento minimalista. Por quê? Porque eu acho justamente o contrário. Quando a pessoa adota um pensamento mais minimalista, um pensamento mais o que é importante para mim, o que vale o meu esforço, o meu dinheiro, o meu tempo, o meu espaço, a minha atenção, ela está justamente criando prioridades. Ela está falando assim, olha, sabe o que é importante para mim? Não é todas essas coisas que a sociedade está falando que vão me dar felicidade. O importante para mim é essa lista de coisas aqui. Isso que é o essencial para mim. E, portanto, eu tenho essa determinação de cortar o gasto dos meus recursos com essas coisas irrelevantes para justamente focar mais no que é importante para mim. Então, eu vejo esse pensamento minimalista, esse pensamento crítico minimalista, como sendo um pensamento muito mais ambicioso do que simplesmente estou contente com um pouco e vou ficar aqui no meu canto e relaxar. É justamente o contrário, porque o minimalista está falando assim: não estou contente com qualquer coisa. Não estou contente com qualquer coisa, eu não vou desperdiçar os meus recursos com qualquer coisa. Eu vou justamente focar no que é mais importante para mim, no que é essencial para mim. Inclusive, eu acho que é daí que cria-se o maior potencial para quem tem uma mentalidade mais minimalista, o maior potencial de atingir os seus objetivos, de atingir os seus sonhos, de atingir suas metas, de conseguir economizar dinheiro para comprar aquilo que realmente vai valer para você, de não ter muitas coisas em casa, mas ter as coisas que são realmente importantes e de quando precisar ter uma coisa que é um pouco mais cara, vai conseguir comprar porque justamente não desperdiçou e etc e tal. Vai ter mais foco para perseguir os seus sonhos, não vai ficar se atrapalhando ali com um monte de distrações, com um monte de outros caminhos que foram propostos, mas que não são o seu próprio caminho. Então eu acho que é muito ao contrário. Não dá pra gente confundir o pensamento minimalista crítico com a mera questão de desinteresse, de mediocridade, de contentar-se com pouco. Não é essa a questão. O minimalista eu acho que é justamente a pessoa que não está se contentando com qualquer coisa. E, portanto, está muito no lado oposto de ser medíocre. Mas agora, a gente sabe que minimalistas são nômades, né? Claro que não, né? Claro que não. Eu acho que um estereótipo muito famoso do minimalista é o minimalista mochileiro que está ali subindo a montanha, está viajando o mundo com tudo, todos os seus pertences dentro de uma mochila. É essa vida nômade. Ou então a mesma vida de nômade digital, que é uma nova modalidade de trabalho que está ficando muito popular, né, recentemente. A gente pensa, minimalista é isso. A pessoa que joga tudo dentro da mochila, sai viajando no mundo, trabalha onde quiser, fica um tempo nesse país, um tempo em outro país. Isso que é minimalismo. Primeiro, quando a gente pensa isso, é novamente todo o problema relacionado a essas falsas concepções do minimalismo. Elas nos afastam de conhecer o pensamento crítico minimalista. Elas nos afastam disso. Se eu penso que minimalista é uma pessoa nômade, uma pessoa que viaja com tudo que tem nas costas, na mochila, e eu não sou uma pessoa com esse estilo de vida nômade, então eu nem vou tentar me interessar mais por saber o pensamento, o que se passa na cabeça de um minimalista, porque justamente eu não tenho esse estilo de vida, então não é interessante para mim. Mas, gente, quem te disse que o minimalista tem que ser nômade? É claro que uma pessoa que tem um estilo de vida mais nômade, mais mochileiro, que está ali com tudo que tem, todos os seus pertences dentro de uma mochila, muito provavelmente essa pessoa sabe o que é importante para si, porque para você colocar tudo que você precisa dentro de uma mochila, você precisa ter um senso muito crítico do que é importante, do que é irrelevante, do que você precisa levar com você, do que pode ficar para trás e não vai fazer falta. Então, muito provavelmente, a pessoa nômade, ela vai ter uma mentalidade ali muito mais minimalista do que uma pessoa que não tem esse estilo. Mas isso não quer dizer que uma pessoa, para ter um pensamento minimalista, para ter essa crítica minimalista no seu pensamento, ela precisa ter um estilo de vida nômade. É um tipo de mentalidade, um tipo de reflexão que, novamente, é aberta para todo mundo. Todo mundo pode pensar sobre isso. Todo mundo. Não precisa viver com 100 objetos dentro de uma mochila. E aí o outro mito complementar a esse é que todo minimalista é uma pessoa jovem, solteira e sem filhos.
geralmente, né, se a gente entra na internet aqui e procura minimalismo, vai ser um perfil que a gente vai acostumar ver. Por exemplo, agora você está vendo uma pessoa jovem, solteira e sem filhos. E quando você vai assistir lá os documentários da Netflix sobre minimalismo, algumas ali você vai ver algumas pessoas jovens, solteiras, sem filhos. Mas você também vai ver pessoas casadas, pessoas mais velhas, pessoas que moram sozinhas, pessoas que moram com 5 outras pessoas ali na família, pessoas das mais variadas faixas etárias, condições sociais, condições familiares, pessoas nômades, pessoas que moram num lugar só, pessoas que viajam o mundo. Vai ter pessoas nas mais diversas profissões, vai ter o pedreiro, vai ter o médico, vai ter o advogado, vai ter o professor, vai ter todo mundo lá. É justamente isso que a gente precisa desconstruir, desmistificar. Não existe um estilo de pessoa que é minimalista. Porque o minimalismo é um estilo de vida, é uma filosofia de vida que pode se adequar a todas as pessoas. Porque quando a gente para e pensa, o que é essencial para mim? Percebe que a reflexão é muito pessoal? Percebe que a reflexão é personalizada? Eu estou pensando em mim, o que é importante para mim, o que é essencial para mim. E o que eu posso tirar que é exagero? O que eu posso tirar que está me prejudicando? É uma reflexão pessoal. É uma reflexão que não depende de idade, de gênero, de estrutura familiar, de país onde você mora, de emprego, de nada. Nada. Uma reflexão aberta para todo mundo e é personalizada. Cada um vai encontrar ali o seu estilo minimalista quando for entrando em contato com essa reflexão. Porque justamente é uma reflexão muito pessoal, muito personalizada. Então, cada um vai trilhar ali a sua própria jornada minimalista e vai encontrar o que faz sentido dentro dessa reflexão crítica. Aí vem as pessoas que gostam de roupas bem coloridas e vão reclamar, mas minimalistas só tem nos seus guarda-roupas roupas monocromáticas. Novamente, o que acontece? Muitas vezes o que a gente vê na mídia, no YouTube, na Netflix, nos documentários, na televisão, isso e aquilo, são muitas pessoas que realmente elas têm um armário cápsula, tem um estilo mais simples, tem um estilo mais monocromático. Elas têm lá o Matt Diavela que vai contar para você que ele vestiu todos os dias de um ano a mesma camiseta, né? O mesmo modelo de camiseta, a mesma cor, o mesmo modelo, tudo igual, todos os dias. Tem isso. Sabe por que tem isso? Porque para essas pessoas faz sentido. Para essas pessoas não é essencial ter ali uma diversidade muito grande de roupas, de cores no seu guarda-roupas. Então, quando elas fazem essa redução para o essencial, para peças mais básicas, para um armário cápsula, para um armário com peças de cores mais neutras, o que elas vão estar ganhando com isso? Elas vão estar ganhando mais tempo na hora de se vestir, elas não vão precisar pensar muito, porque já está ali, é simples, é um arroz com feijão todo dia, você vai, faz combinações e pronto. Não vão precisar se estressar muito, não vão precisar se preocupar, preciso comprar uma roupa nova, por causa disso, por causa daquilo. Então, para elas faz sentido isso. Elas vão estar ganhando tempo, elas vão estar ganhando, economizando dinheiro, elas vão estar otimizando o seu processo de se vestir. Então, para elas faz sentido. Essa redução faz sentido. É um mínimo para elas que faz sentido, é essencial. Para elas funciona. E, de fato, para muitas pessoas funciona. Mas isso não é uma regra geral. Isso não é uma regra, eu não posso vestir uma camisa que é de um lado preta e de um outro lado marrom, porque isso não é minimalista. Sabe, se você entra com esse pensamento crítico, o que é importante para mim? E você descobre que ter ali esse momento de se vestir, de fazer uma composição de roupas com mais cores, isso faz sentido com o seu gosto, com a sua personalidade. Isso é uma coisa que você não pode tirar. Você não pode arriscar, eu vou ter agora um armário cápsula, vou ignorar o meu gosto por roupas e vou ter um armário cápsula. Você não pode tirar isso, porque é algo importante para você. O minimalismo não é essa regra, tem que seguir assim. Tem que ter um armário cápsula, roupas monocromáticas, tem que ter tantos objetos na casa, tem que ter uma casa com menos de tantos metros quadrados, tem que... O minimalismo não tem essas regrinhas. Novamente, é a reflexão crítica. Se a reflexão crítica apontar para você que não é importante, aí tudo bem você considerar ter um armário cápsula, um armário mais minimalista, nesse sentido de monocromático, de etc. Se não, se for importante, então você não vai pensar num armário monocromático. Outro estereótipo. Não dá para presentear minimalista. Não dá, porque minimalista não valoriza bem material. Se você for dar um presente para minimalista, ele não vai valorizar o presente. Ele vai querer jogar no lixo. Ele vai falar, nossa, que ofensa. Então, melhor é não dar presente. Esse mito, na verdade, tem duas coisas para se desmistificar. Primeira, um presente não necessariamente é um bem material. Um presente pode ser uma experiência, uma comida, pode ser um passeio, pode ser outras coisas
que não bens materiais, coisas que podem ser relevantes e não são bens materiais. Como também um presente pode ser um bem material muito relevante para a pessoa. Um bom presente é aquele presente que é útil para a pessoa que está sendo presenteada. Ou vai ser útil, ou a pessoa vai apreciar muito aquilo, vai ter uma forte significação com esse presente, com esse bem material que ela vai estar ganhando. Que não vai ser justamente um item desnecessário, porque é um item que vai estar dentro do que é essencial para essa pessoa. Então, quando a gente pensa como dar presentes, dá para a gente dar presente para pessoas que têm uma criticidade maior nesse aspecto dos seus pertences. Ou você busca um presente não tão material, ou você busca um presente que, apesar de ser material, tem significado para a pessoa. Isso é uma reflexão básica para qualquer um. Se você quer presentear alguém, você vai estar pensando qual o presente que a pessoa vai gostar, o que vai ser útil para ela, o que ela vai usar bastante. Você vai dar uma roupa para uma pessoa, você quer dar uma roupa que ela vai poder usar várias vezes. Não uma roupa que ela vai deixar lá dentro do armário dela, né? Então deixa disso, vamos esquecer esse mito, vamos esquecer esses mitos a respeito da valorização exagerada de bens materiais. Um presente que é um bem material pode ser trocado por um presente que não é um bem material. E também um presente pode ser um bem material, só que bem escolhido. Escolhido conforme as necessidades ou os gostos da pessoa que você vai estar presenteando. Último mito. A meta do minimalismo é desapegar de absolutamente todos os bens materiais. Tudo. Ficar com nada, 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 nada. Você conseguiu desapegar de tudo, sabe? Hoje você começa, você vai jogar fora a sua cama, amanhã você joga fora o seu colchão, amanhã você joga fora os seus lençóis, depois você vai estar dormindo no chão, sem cobertor, sem travesseiro, sem nada. Essa é a meta do minimalismo, tendendo à escassez. Não, não. Então isso já completa aqui toda a nossa discussão. Esse pensamento crítico minimalista não está voltado para a escassez, não está voltado a ter menos por ter menos. Ele está voltado no essencial. Está voltado a entender o que é essencial, entender o que é exagero, o que está causando problema, fugir desse exagero, mas também ficar longe da escassez problemática também. Ele está voltado para o essencial. Podemos então desconstruir essa noção de que o minimalismo só quer que a gente se livre de tudo que a gente tem. Esse é o objetivo final. Não. O objetivo do minimalismo é que a gente tenha uma reflexão mais crítica a respeito do que a gente tem, entenda quais são as questões mais essenciais, entenda o que são exageros, como esses exageros podem estar nos afetando e se não vale a pena se livrar desses exageros, focar no essencial para se livrar dos problemas do exagero e tirar mais proveito, mais benefícios do que é essencial. Ame as pessoas e use as coisas, porque o contrário nunca funciona. A princípio, nós poderíamos pensar que o entendimento do que é essencial, do que é importante, do que vale meu tempo, minha energia, meu dinheiro, meu espaço, é óbvio. Poderia pensar que todas essas questões são óbvias. E que então trazer a discussão do minimalismo, trazer essa reflexão, é chover no molhado. Eu estou falando de uma coisa que as pessoas já sabem o que é bom para si. Bom, mas aí a gente encontra um problema que, na verdade, às vezes as pessoas estão só no piloto automático. As pessoas, às vezes, elas estão só vivendo conforme as prescrições que são feitas a elas. Prescrições da sociedade que falam, olha, se você se esforçar, você vai ter um bom trabalho, você vai ganhar bastante dinheiro, você vai poder comprar mais coisas, você vai então poder ser feliz. Então segue esse caminho que você vai ser feliz. Percebe que isso não é uma prescrição da sociedade, uma prescrição de toda a estrutura social na qual nós vivemos. A gente tem duas opções. Ou a gente segue cegamente essas prescrições, vai lá buscar porque estão prometendo que vai nos trazer felicidade, gasta esse nosso espaço comprando coisas para casa, gasta o nosso tempo fazendo atividades que não nos levam a lugar nenhum, gasta nossa atenção com distrações, faz um desperdício enorme, ou nós nos colocamos na posição de pensar criticamente, na posição de questionar, na posição de investigar, na posição de entender. Será que essa prescrição da sociedade realmente faz sentido para mim? Realmente vai me trazer a felicidade? Realmente vai me trazer contentação? Ou vai estar só me explorando, me esgotando, exaurindo os meus recursos, fazendo com que eu desperdice tudo e não sobre nada para eu investir no que realmente vai trazer mais satisfação para mim? Então a gente tem essas duas possibilidades. Aceitar tudo que é prescrito ou questionar, pensar criticamente.
E eu acho que é por isso que nós estamos aqui discutindo minimalismo. É por isso que nós discutimos isso. Porque é a discussão desse pensamento crítico. É a discussão para tentar entender a prescrição feita é boa para mim? Ou será que existem outras opções mais interessantes? Será que eu não poderia estar gerenciando meus recursos de forma mais interessante? Às vezes a gente está só aceitando prescrições, só nesse piloto automático, só indo conforme todo mundo está indo junto. Mas se a gente para pensar criticamente, a gente percebe, opa, não é bem por aqui. Não é bem por aqui. E é por isso que serve o minimalismo, para a gente tornar as coisas mais racionais, para a gente tornar as coisas mais intencionais. Nesse sentido de que eu estou fazendo isso, gastando meu tempo com isso, porque eu sei que é bom para mim. Eu estou ocupando o meu espaço com essas coisas porque eu sei que elas são relevantes. Eu não vou ocupar com aquelas outras coisas porque eu sei que elas só vão desperdiçar meu espaço, vão me dar estresse, vão gastar meu tempo, assim por diante. Uma porção de coisas que a gente só percebe se pensar mais intencionalmente sobre elas, se pensar mais criticamente, com mais atenção sobre elas. Então o minimalismo, quando eu falei, ele é um convite à reflexão, ele é justamente um convite para a gente fazer todas essas reflexões, trazer mais intencionalidade para as decisões do nosso dia a dia. O que a gente faz, com que a gente gasta nosso tempo, nosso espaço, nosso dinheiro e assim por diante. É o convite a essa reflexão, para a gente justamente não ficar nesse ponto onde a gente só aceita tudo que é prescrito, tudo que é feito pelo grupo, a gente não é só Maria, vai com as outras, a gente não está só nesse piloto automático o tempo todo, para a gente tornar todas essas coisas um pouco mais intencionais e quem sabe um pouco mais positivas para nós. Para criar um efeito dominó, basta um simples toque na primeira pedra. Chegando ao final desse vídeo, eu tenho uma nova proposta de resposta. Quando eu comecei o vídeo, eu tinha uma ideia de o que eu respondo se alguém me perguntar o que é minimalismo. Agora eu tenho uma nova. Ao longo desses minutos que eu fiquei aqui falando, eu tenho uma nova resposta que eu vou começar a dar para as pessoas se elas perguntarem o que é minimalismo. Minimalismo é o pensamento crítico a respeito do essencial. O pensamento crítico a respeito do essencial. Então, além do convite à reflexão, ele é o convite a esse pensamento crítico. E por conta disso, por conta de ter essa natureza de nos inserir em um pensamento crítico, nos inserir em um pensamento onde a gente tenta trazer mais intencionalidade, tenta entender as nossas motivações, nossos interesses, tenta entender o que está sendo prescrito cegamente e como a gente pode recusar isso num nível que vai fazer sentido para a gente. Tudo isso abre espaço, abre margem, abre esse movimento para a gente estar pensando mais criticamente em outras coisas, sabe? E isso é uma coisa que eu notei na minha vivência particular, na minha vivência pessoal com o minimalismo e com todas as discussões que eu tenho feito a respeito do minimalismo nesse canal, desde o começo do canal, que pensar nessas coisas, pensar no minimalismo, trazer justamente esse pensamento crítico, ele tem aberto a minha mente para pensar criticamente sobre outras coisas. Então eu não vejo o minimalismo como um fim, um ponto de chegada, mas sim um ponto de partida, para a gente começar a pensar não só o que tem nas nossas casas, como a gente gasta o nosso tempo, gasta o nosso dinheiro, as nossas questões de produtividade, as nossas questões de distrações, exageros, excessos. Tudo isso é importante, é uma base interessante. Mas ao exercer esse pensamento crítico nesses temas, nesses tópicos, a gente está exercitando o pensamento crítico em si. E isso é uma coisa poderosa. É uma abertura poderosa que o minimalismo nos dá para exercer esse pensamento crítico a respeito de outras questões. Tornar toda essa discussão cada vez mais abrangente, abrangindo temas que são importantes para nós, que vão ser impactantes, que vai valer a pena a gente ter esse pensamento crítico em cima dessas questões. Então eu percebo que para mim o pensamento minimalista ele é uma abertura, ele é uma porta de entrada para esse pensamento crítico de forma mais abrangente. Então isso é uma das, digamos que é o maior benefício que o minimalismo já me trouxe pessoalmente. Esse benefício de exercitar o meu pensamento crítico para que eu possa pensar criticamente também sobre outras diversas questões, que eu possa entender a natureza da minha relação com outras questões e como que eu posso identificar problemas e resolver problemas, tornar as coisas melhores. Então acho que esse é o maior benefício que o minimalismo já me trouxe. O pensamento crítico, o exercício do pensamento crítico que pode ser
muito generalizado. E é por isso, portanto, que eu acho que o minimalismo ele é um excelente ponto de partida. Um ponto de partida para esse exercício do pensamento crítico. E, consequentemente, o ponto de partida para várias mudanças que você pode acabar trazendo para a sua própria vida a partir desse pensamento crítico. Eita, que esse vídeo ficou muito longo. Ainda bem que a proposta do quadro é justamente ter vídeos longos pra gente desacelerar e conversar com calma, porque aqui eu me esbanjei aqui do tempo, gastei bastante tempo. Mas eu gostei bastante da conversa. Espero que você também tenha gostado do vídeo. Se gostou, já deixa um comentário aí, deixa um like. Aproveita para se inscrever e ativar as notificações, caso ainda não tenha feito. E no mais, eu vou ficando por aqui. Agradeço muito a sua presença e vejo você num próximo vídeo.